Seu gato está deitado no seu colo. Você começa a fazer carinho automaticamente, de novo e de novo, no mesmo ritmo, no mesmo lugar. Ele não vai embora. Você pensa, ele está gostando, está tudo bem. Mas veja o que está acontecendo de verdade. Ele já parou de ronronar há 10 minutos. As pupilas dilataram levemente. O rabo se mexeu quase imperceptivelmente. Uma vez, 2 vezes, você não percebeu. E ele nunca vai te contar isso em voz alta. Um gato não sabe reclamar. Isso não é metáfora, é fisiologia, evolução, sobrevivência. Tudo o que causa desconforto a ele, ele carrega em silêncio. É exatamente por isso que o que você faz por amor, às vezes custa muito mais a ele do que você imagina. O 6º ponto desta lista fala de algo tão comum e tão prejudicial que depois de lê-lo, você provavelmente vai repensar um dos seus hábitos diários. 10 coisas. A primeira, a mais imperceptível. A última, a mais importante. 1. As carícias monótonas. Você faz carinho nele, e isso é bom, mas você faz sempre da mesma forma, na mesma direção, sem variar o ritmo. E é exatamente isso que transforma o prazer em sobrecarga. O sistema nervoso de um gato funciona diferente do nosso. Os receptores táteis estão concentrados na pele em alta densidade, e um estímulo monótono e repetitivo não acalma, ele se acumula. Isso se chama somação sensorial. Cada novo toque no mesmo ponto adiciona excitação em vez de liberá-la. Em algum momento, o sistema ultrapassa o limite, e o gato reage. Morde a mão, dá uma patada, vai embora. Você chama isso de sem motivo. O motivo estava lá, só foi crescendo devagar, em silêncio. Os sinais que ele estava dando, a ponta do rabo tremendo, a pele do dorso estremecendo, as pupilas dilatando, as orelhas girando para trás. Tudo isso estava acontecendo, você não estava lendo. O que mudar? A cada 30 segundos, faça uma pausa de 2 ou 3 segundos. Apenas pare a mão. Se ele se aproximar de você por conta própria, continue. Se não, ele já disse o suficiente. 2. O olhar fixo e prolongado. Você o olha com carinho, por bastante tempo, direto nos olhos. Para você é intimidade, para ele é ameaça. Um olhar direto e imóvel nos olhos é um sinal universal de agressão entre os felinos. Não é uma convenção cultural, é uma linguagem que os gatos usam entre si há centenas de milhares de anos. Um predador fixa o olhar antes de atacar. Um animal dominante pressiona com o olhar. Quando você olha para o seu gato de forma intensa e prolongada, você está dizendo algo na língua dele que nunca teve intenção de dizer. É por isso que o piscar lento funciona como sinal de paz. Eu te vejo, não estou atacando. Um estudo publicado na Scientific Reports em 2020 mostrou que os gatos piscam lentamente com mais frequência em resposta a pessoas que piscam lentamente primeiro, inclusive estranhos. É o único gesto visual que funciona através da barreira entre as espécies. O que mudar? Olhe para ele, mas pisque devagar, com intenção. Uma vez, veja se ele responde do mesmo jeito. 3. O colo forçado. Você o pega no colo, ele fica tenso, mas você mantém. Você pensa, ele vai se acostumar, vai relaxar. Ele não relaxa, ele espera. O gato é um animal com uma necessidade aguda de controle sobre o próprio corpo e espaço. Não é frescura, é evolução. Um ser que pesa 4 quilos e caça sozinho não pode se dar ao luxo de ficar imobilizado. A contenção física, mesmo que suave, mesmo que amorosa, ativa o mesmo circuito neural que ser capturado por um predador. O cortisol sobe, a respiração acelera, os músculos ficam contraídos. Ele não vai relaxar porque fisiologicamente não consegue relaxar enquanto não sentir que pode ir embora. Um detalhe surpreendente: gatos que são frequentemente segurados contra a vontade começam a evitar o dono na aproximação, antes de qualquer contato. Eles aprendem a prever a perda de controle antes de ela acontecer. O que mudar? Deixe ele pular no seu colo por conta própria. Que o primeiro passo seja dele. Quando ele vem sozinho, é algo completamente diferente. 4. Os barulhos altos e os movimentos repentinos. Você derruba uma xícara, ri alto, levanta do sofá de repente. Para você, o cotidiano. Para ele,
cada vez uma pequena descarga de adrenalina. A audição de um gato alcança frequências de até 65.000 Hz, quase o dobro do limite humano. A intensidade sonora é percebida proporcionalmente mais forte. Um barulho repentino que parece moderado para você é fisicamente doloroso para um gato. As orelhas se viram instantaneamente para a fonte. O sistema nervoso dá o sinal de perigo. O córtex adrenal libera cortisol. Tudo em frações de segundo. Depois o corpo se acalma. Mas se esses picos acontecem 10 a 15 vezes por dia, o estresse crônico de fundo vai se acumulando. Esse estresse acústico crônico está associado a alguns casos de cistite idiopática felina, uma inflamação da bexiga sem infecção, diretamente ligada aos níveis de cortisol. O que mudar? Não precisa andar na ponta dos pés, mas quando se levantar, mova o corpo com suavidade, um pequeno esforço que o sistema nervoso dele percebe. 5. A punição depois do fato. Ele derrubou algo há 1 hora. Você chegou em casa, viu e chamou ele, com firmeza, pelo nome, com um gesto. Você queria que ele entendesse. Ele não entendeu nada do que você acha que entendeu. A memória de um gato não funciona como a nossa. O aprendizado associativo em gatos opera em uma janela de tempo muito estreita, de alguns segundos a 2 ou 3 minutos no máximo. Se passou mais tempo, nenhuma conexão se forma. As vias neurais simplesmente não se constroem. Quando você o repreende 1 hora depois, ele recebe ansiedade, voz elevada e comportamento hostil do dono, sem nenhuma causa que consiga conectar. Ele não sente culpa, ele sente medo. O ar de culpado é uma postura de submissão, um sinal que diz, não sou uma ameaça, uma reação à sua agressividade aqui e agora, não é uma confissão. E com o tempo, acontece o seguinte, o gato começa a associar sua chegada em casa com um perigo imprevisível. Você entra pela porta e ele se esconde. Não porque seja culpado, porque aprendeu. Às vezes, quando você chega, fica assustador. O que mudar? Reaja apenas no momento. Se o momento passou, passou. Limpe tudo em silêncio e sem plateia. Vale a pena parar aqui um instante. 5 pontos, e nenhuma vez o seu gato te disse que algo estava errado. Não pediu para parar, não saiu batendo a porta, nada, porque ele não consegue. Um gato é um predador solitário. A evolução ensinou uma coisa a ele: não mostre fraqueza, esconda a dor, esconda o medo, aguente. Exatamente esse instinto que ajudou seus ancestrais a sobreviver na natureza, hoje trabalha contra ele, num apartamento, do seu lado. Ele aguenta, não porque não importa, porque ele não sabe fazer diferente. 6. Quebrar a rotina sem aviso. Você ficou fora 3 dias, ou começou a trabalhar de casa depois de 1 ano no escritório, ou mudou o pote de lugar. Para você, um detalhe. Para ele, o mapa do mundo acabou de desabar. Os gatos constroem a vida com base em padrões espaço-temporais. Não são hábitos no sentido humano, são modelos neurais do ambiente, que eles confrontam constantemente com a realidade. Estudos de comportamento felino mostram que os gatos sabem onde você está em diferentes horas do dia, mesmo quando não podem te ver. Eles ouvem seus passos, memorizam seu ritmo, te integram no mapa deles. Quando um padrão se rompe de repente, o mapa para de coincidir com a realidade. Isso gera ansiedade, não uma birra, ansiedade em nível fisiológico. É por isso que os gatos agem de forma tão estranha quando você volta de uma viagem longa. Te ignoram, erram a caixa de areia, comem menos. Não é vingança, é uma reação de estresse depois de um mapa quebrado. O que mudar? Se você sabe que vai viajar, comece a mudar sua presença gradualmente alguns dias antes. Se for mudar o pote de lugar, faça em pequenos passos, 10 centímetros por dia. 7. Óleos essenciais e aromaterapia. Você liga o difusor com lavanda ou eucalipto, o cheiro te relaxa, ele está sentado perto, então para ele também deve estar bom. Não está. O fígado de um gato não possui as enzimas essenciais do grupo citocromo P450, que em humanos e cães decompõem fenóis e terpenos, os principais componentes dos óleos essenciais. O que o seu corpo neutraliza em poucas horas continua se acumulando no corpo do gato.
Os compostos inalados entram na corrente sanguínea pela mucosa nasal e pelos pulmões, se depositam no pelo e são ingeridos durante a lambida. A dose vai somando. Tóxicos para gatos: óleos de árvore do chá, eucalipto, hortelã-pimenta, limão, cravo, cedro e lavanda em concentrações altas. Os sintomas de intoxicação, salivação excessiva, tremores, falta de coordenação, letargia, não aparecem imediatamente, às vezes horas depois, às vezes após semanas de exposição regular. Ele está sentado perto do difusor, não porque está bem, porque você está lá. O que mudar? Difusor apenas em ambientes sem acesso do gato, com boa ventilação. Verifique o que está usando se ele compartilha o mesmo espaço que você. 8. O contato forçado nos momentos de maior vulnerabilidade. Ele está dormindo, você se aproxima, faz carinho, dá um beijo na cabeça, encosta o rosto no pelo. Você quer aquela proximidade exatamente agora. Exatamente agora. É o pior momento. Um gato dormindo está fisiologicamente vulnerável. O sistema nervoso não se desliga completamente. Ele entra num modo de monitoramento passivo de ameaças. Um toque inesperado nesse estado ativa o reflexo de orientação. O corpo se mobiliza instantaneamente. As glândulas adrenais liberam adrenalina. A frequência cardíaca dispara. Não é só, você acordou ele. É uma resposta fisiológica ao estresse. Um gato que é perturbado frequentemente durante o sono começa a escolher lugares para dormir onde é mais difícil de ser encontrado. O alto dos armários, dentro de gavetas, cantos atrás dos móveis. Ele não está se afastando porque te ama menos. Ele está buscando segurança, a que você, sem saber, parou de oferecer. O que mudar? Deixe ele acordar sozinho. Se quiser estar perto, apenas sente do lado, sem tocar. 9. Você não percebe quando ele está mal, porque ele não mostra. Esse não é um ponto separado. É o problema sistêmico que está por trás de todos os pontos anteriores. Um gato com dor não geme, não manca de forma dramática, não recusa comida no primeiro dia. Ele come mesmo com dor, porque não comer também é uma vulnerabilidade. Ele se isola, fica um pouco mais quieto, se move um pouco menos, sobe no sofá com um pouco menos de frequência. Se você não conhece exatamente o ritmo normal dele, não vai perceber a diferença. Os veterinários chamam isso de síndrome do último momento. Quando um gato começa a mostrar sintomas claros de dor ou doença, o processo já está em curso há muito tempo. Tudo o que aconteceu antes aconteceu em silêncio. Não é culpa sua. É a fisiologia de um predador moldado pela evolução. Mas significa que sua tarefa é conhecer o comportamento normal dele tão bem que você perceba o desvio antes de ele ficar óbvio. O que mudar? Uma vez por semana, 5 minutos de observação. Sem brincadeira, sem carinho. Apenas observe como ele anda, como pula, como come, como carrega a cabeça. É a única forma de ouvir o que ele nunca vai dizer em voz alta. 10. Você está presente, mas não está realmente lá. Você está no sofá, ele está do seu lado. Você está no celular, ele te olha. Você continua rolando a tela. Isso não é papo sobre telas, é sobre algo concreto na biologia do apego felino. Um estudo publicado na Current Biology em 2019 mostrou que os gatos formam com o dono um tipo de vínculo análogo ao apego entre pais e filhos. A maioria dos gatos no estudo demonstrou apego seguro. Usavam o dono como base segura para explorar o mundo. Quando o dono desaparece, psicologicamente, mergulha no celular, para de responder, essa base fica instável. O gato que vem até você, senta do seu lado e te olha, não está simplesmente sentado. Ele está verificando a conexão. Ele busca a confirmação de que você está lá. Se você não responde uma vez, 2, 3, ele para de vir. Não porque parou de precisar, porque aprendeu, sem resposta. Ele não vai exigir sua atenção, ele vai simplesmente parar, em silêncio, de procurá-la. O que mudar? Quando ele vier e sentar do seu lado, levante os olhos por 10 segundos, olhe para ele, pisque devagar, coloque a mão perto, não nele, só perto. Isso é suficiente, ele recebeu a resposta. Você não sabia disso, ou não sabia tudo, e enquanto não sabia, ele continuava vindo até você, todo dia, escolhia o seu sofá, o seu colo, o seu lado à noite. Não porque não tivesse outro lugar, um gato sempre tem outro lugar,
porque ele te escolhia. Pense em quantas vezes mais ele vai vir e deitar do seu lado ao longo da vida dele. Se ele tem 3 anos agora, talvez ainda haja 12 anos pela frente. 12 anos são cerca de 4.000 noites, 4.000 vezes em que ele vai voltar e escolher você de novo. Mas esse número é finito. Hoje, quando ele vier e sentar do seu lado, largue o celular, olhe para ele, pisque devagar. Ele provavelmente vai piscar de volta. Essa é a língua dele. Você acabou de aprender. O que mais te surpreendeu nessa lista e o que você vai testar primeiro hoje? Escreve nos comentários. Leio todos. Se inscreve. Cada vídeo aqui fala o que o seu gato não consegue dizer com palavras. No próximo episódio, o que acontece com o seu gato nos primeiros segundos depois que você fecha a porta ao sair? O que você nunca viu, mas que ele faz toda vez?